Um outro ponto, pessoal, que vale muito a pena você prestar atenção nisso, é pensar em cruzamento entre variáveis. Muitas vezes, né, quando a gente pensa em relações entre variável A com variável B, aquilo que eu falei, muitas vezes você já sabe o resultado dessas relações simplesmente olhando para o teor, né, dessas variáveis. Agora, quando você começa a adicionar cruzamento entre essas variáveis, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas e aí sim você tem muita chance, né, de estar trazendo inovações para a sua área. É óbvio que essas variáveis de cruzamento, quem vai trazer luz sobre o que é relevante e o que não é a literatura. Mas assim, ó, é muito importante você estar ciente de que esses cruzamentos vão trazer muita riqueza para o seu estudo. Vou trazer 2 exemplos aqui. O primeiro da própria Tatiana Schnell, que a gente já conversou. O que é que ela fez? Ela sabia que existia uma correlação positiva entre sentido de vida e bem-estar, só que ela questionou, será que isso aqui é assim mesmo? Será que é para todo mundo? E aí o que é que ela fez? Ela criou uma forma, né, de criar diferentes grupos ali e testou essas relações para esses diferentes grupos. Então veja que inserir uma variável de grupo e testar essas relações, né, entre 2 variáveis para mais de um grupo, muitas vezes é muito mais relevante do que você fazer uma análise só para uma amostra toda e deixar aquilo ali numa superficialidade, né? Um outro exemplo aqui que eu acho que vai ajudar a deixar isso mais claro é uma tese, né, de doutorado que eu orientei, do Daniel Gontijo. O Daniel, ele trabalha com religiosidade, trabalha com espiritualidade e bem-estar. E aí a literatura, né, a literatura clássica, ela já mostra, né, que quanto maiores são os níveis de religiosidade, maiores tendem a ser os níveis de bem-estar. E a gente pensou, cara, mas a gente consegue pensar em mais coisas aí, cara. Será que essa relação se dá mesmo para todo mundo? E uma das coisas que o Daniel fez na pesquisa dele foi testar o cruzamento entre a congruência da religiosidade dos jovens e adolescentes com a religiosidade dos pais. E o que a gente encontrou é que quanto mais congruente é essa relação da religiosidade dos filhos com a religiosidade dos pais, maior é a relação entre religiosidade e bem-estar. Só que quando a gente tinha uma discrepância entre a religiosidade dos filhos com a religiosidade dos pais, essa relação da religiosidade dos filhos com o bem-estar não acontecia. Então, por exemplo, filhos muito religiosos com pais pouco religiosos, isso tendia a trazer mais conflito e gerando uma relação não positiva. Filhos pouco religiosos com pais muito religiosos também trazia um resultado diferente. Então veja, né, que diante disso a gente pensou, cara, então tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nessas relações entre religiosidade e bem-estar para diferentes tipos de religião. Será que essa relação é igualmente igual entre catolicismo e espiritismo, por exemplo? É uma pergunta de pesquisa. A idade do jovem e adolescente, será que traz impacto nessa relação entre religiosidade e bem-estar? O nível educacional da família, do adolescente, a influência dos pares, das redes sociais. Então, por exemplo, um jovem que é muito religioso, numa família que é muito religiosa, mas que ele tem um círculo de amizades, seja na escola, seja no bairro, de pessoas que não são tão religiosas assim. Isso traz conflito para ele. Então veja que essas questões sociodemográficas aqui, elas trazem muito mais riqueza para a gente discutir uma simples correlação entre religiosidade e bem-estar. Veja, quando a gente pensa nesses cruzamentos, uma das coisas que eu mais gosto é que é muito fácil da gente pesquisar sobre eles. Então, quando a gente trabalha com escalas, pesquisa com seres humanos, e a gente quer mensurar uma variável, por exemplo, bem-estar, você vai precisar de uma escala de bem-estar. Essa escala vai ter vários itens, às vezes até dezenas de itens, para você poder mensurar uma variável só. Quando a gente pensa em variáveis sociodemográficas, cada pergunta é uma variável a mais. Então, por exemplo, qual a sua religião? Aí vai ter as opções, a pessoa vai marcar a religião dela. Qual é a sua idade? Ela vai escrever a idade dela. Qual é o seu estado civil? Mais uma pergunta, mais uma informação. Então veja, por exemplo, que 15 perguntas no questionário sociodemográfico são 15 potenciais cruzamentos a mais que você pode ter. Então assim, caprichem no questionário sociodemográfico de vocês, perguntem tudo que for de relevante, porque um questionário sociodemográfico bem feito, muitas vezes, ele não atrapalha a bateria inteira, né? Porque, como eu falei, são poucas perguntas para você extrair muita informação e muitas vezes, né, olhando no todo,
Isso não vai adicionar muita, como é que eu posso dizer, não vai ampliar substancialmente a sua pesquisa, tá? Então, assim, ó, prestem muita atenção nos questionários sociodemográficos, tá? Um outro ponto, pessoal, que a gente precisa estar muito ciente quando a gente trabalha com pesquisa quantitativa é que a gente sempre vai ser capaz de colocar no nosso questionário um número menor de variáveis que explicam o desfecho que você está trabalhando. Então, no mundo real, o desfecho ele é sempre muito mais complexo, influenciado por um número muito grande de variáveis, e a gente, por uma questão de tamanho, a gente não consegue colocar tudo que precisa. Então, a gente precisa mapear quais são as variáveis que são relevantes, que não podem ficar de fora da nossa pesquisa. O nosso modelo quantitativo, ele vai trazer um resultado de acordo com as variáveis que a gente colocou. Se a gente colocar outras variáveis, isso vai mudar o nosso modelo. Então, é extremamente importante que você não deixe de fora variáveis que são extremamente relevantes, que explicam o desfecho. E isso, às vezes, você vai se deparar com situações que você tem uma variável que é extremamente importante, só que aquela variável não é a sua variável de interesse. Você não gostaria de trabalhar com aquilo, mas por tão relevante que ela precisa estar na sua pesquisa, nem que seja para você utilizar como variável de controle. Vou trazer um exemplo aqui, tá? Uma época eu orientei um mestrado e o aluno ele queria trabalhar com o desenvolvimento de funções executivas, que está relacionado com uma série de questões relacionadas à tomada de decisão, construto neuropsicológico, e ele queria avaliar o impacto da renda no desenvolvimento de funções executivas. Então a literatura ela mostra, né, que a renda tem um impacto no desenvolvimento de funções executivas, porque geralmente crianças que são mais pobres, elas têm um contexto um pouco mais adverso, incluindo, por exemplo, apenas um exemplo, incluindo uma dificuldade de acesso a escolas que vão estimular o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, o que é que acontece? A literatura ela já tem muita clareza, né, sobre o impacto de questões de renda no desenvolvimento de função executiva. Bem, só que existe uma variável aí de confusão que é o papel da família. Quanto mais a família é atenta, quanto mais estímulo a família, os pais dão para essa criança, menor vai ser o impacto do contexto socioeconômico no desenvolvimento de funções executivas. Por quê? Porque uma família presente ela vai estar estimulando a criança e isso vai diminuir aí o prejuízo, né, por assim dizer. Bem, a literatura era muito clara em mostrar a importância da família. E eu falei para o aluno, né? Eu disse, Douglas, inclusive Douglas, que é um dos professores aqui da Academy. Eu disse, Douglas, a gente precisa colocar a família no modelo. Ele, caramba, Bruno, eu não estava querendo trabalhar com isso, cara, não era o meu foco, eu não estava querendo aqui trabalhar com questões de estilos parentais, não é uma temática que eu gosto. Eu disse, cara, eu sei que tu não gosta, mas a gente sabe que essa variável é importante. Se você não colocar ela o seu modelo todo vai estar errado. Por quê? Porque a gente está omitindo o que a literatura traz como principal preditor. E aí ele disse, tá, e agora, o que é que eu faço? Eu disse, não, você vai coletar essas informações aqui sobre estilos parentais e a gente coloca nem que seja como controle, porque depois a gente pode testar outras coisas que você tem interesse, desde que a gente controle pela variável principal. Então a gente fez a pesquisa, a gente inseriu variáveis da família, os estilos parentais, e no final das contas foi extremamente relevante isso. Por quê? Porque a associação que a gente queria avaliar entre funções executivas e a renda, na verdade, a renda sendo preditor das funções executivas, ela foi completamente mediada pelo estilo parental. Então, o estilo parental, na verdade, aqui, ele roubou, por assim dizer, o efeito que a renda poderia ter nas funções executivas. Se a gente não tivesse colocado essa variável aqui, a gente ia ter uma relação entre funções executivas e renda, que é uma relação irrealista, porque a gente omitiu o principal preditor. Então, assim, ó, quando você estiver diante de uma variável que você sabe que é extremamente importante, pense nisso, tente coletar ela, nem que seja para você utilizar como uma variável de controle no seu modelo, tá? E aí, nessa altura do campeonato, provavelmente você está se questionando, né? Tá, então como é que eu faço o levantamento dessas informações? Como é que eu sei o estado da arte? Como é que eu sei o que é relevante e o que não é? O que já foi pesquisado e o que não foi? As lacunas. Bem, a gente vai entrar agora numa etapa extremamente importante que é como descobrir o estado da arte.
A gente vai passar por uma série de aulas onde eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer levantamentos bibliográficos para que você tenha essa noção. Ponto importante, tá? Não existe nenhuma forma de você descobrir o estado da arte se você não fizer uma leitura extremamente exaustiva frente a essa variável, tá? Então, assim, ó, quando a gente está elaborando um projeto, é extremamente importante que antes de você começar a escrever, você leia e leia muito, tá? Não existe quando não tem a menor condições de vocês escreverem uma boa fundamentação teórica sem muita leitura. Vocês não vão ter bagagem para saber o que é relevante e o que não é, tá? Então, assim, ó, a gente vai agora aprender a buscar esse estado da arte para que você saiba quais são os artigos que você deve ler, aqueles artigos que já existem, aqueles artigos que são os mais importantes, os mais relevantes e também entender, ao ler esses artigos, quais são as perspectivas de estudos futuros, que vai guiar ali a sua proposta de projeto de pesquisa, beleza? Então, vamos agora para a segunda parte desse módulo, que é descobrindo o estado da arte, beleza? A gente se encontra na próxima aula. Bem, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco, né, sobre como descobrir o estado da arte. Então, eu vou apresentar aqui uma série de formas, né, de você fazer uma busca na literatura de maneira estratégica e também como é que você faz uma leitura desses artigos de maneira estratégica para justamente descobrir as lacunas na temática que você está trabalhando, tá? Eu sei que eu falei isso, né, já na aula passada, mas eu queria reforçar aqui, tá? Não dá para começar a escrever antes de você fazer essa busca, de você ler muito, tá? Por que eu estou retomando isso, pessoal? Porque muitas vezes a questão da escrita do projeto, da fundamentação teórica dos estudos, é uma questão que muitas vezes deixa os alunos muito angustiados, né? Eles querem escrever logo, principalmente ali nos primeiros meses, né? Para mostrar trabalho para o orientador. Eu recomendo fortemente que você converse com o seu orientador e peça literalmente assim um prazo de alguns meses para que você possa se deter de fato nessa fundamentação teórica para que você consiga escrever bem. Não tem condições de você escrever bem se você não conhece sobre a área. Você vai fazer uma escrita, né? Vai ter uma escrita superficial, rasa. Muitas vezes, né? Você não sabe se o que você está colocando ali é realmente relevante, se já avançou. Então você só tem como fazer uma escrita científica, né, forte, justificar o seu projeto de maneira profunda, se você conhecer o estado da arte, tá? Se você atropelar, né, você adiantar os passos, começar a escrever antes de ler, assim, você vai provavelmente perder muito tempo, né? Não vai ficar uma fundamentação teórica forte, o seu orientador vai pedir para você modificar aquilo ali que você escreveu, e muitas vezes é difícil, né? Porque quando você constrói uma base de fundamentação teórica que ela não está muito boa, depois você reescrever em cima daquilo é muito difícil, né? Porque, enfim, é difícil você reestruturar uma coisa que já está feita. Às vezes é muito mais fácil você reescrever tudo, né? Então, assim, para você não perder tempo, tá? Para você não ter retrabalho, eu recomendo fortemente que você dedique alguns meses aqui de leitura, tá joia? Bem, então vamos lá, pessoal. O que é que a gente vai ver aqui, né? Nessas aulas aqui. Primeira coisa, eu vou apresentar para vocês, né? Algumas questões relacionadas à busca em bases de dados, né? Então, periódicos CAPS, enfim, existem dezenas de bases de dados. Periódicos CAPS, que é, na verdade, um grande buscador, né? Ele faz uma busca em várias bases de dados, incluindo, por exemplo, PsycInfo, Cielo, Scopus, Web of Science, PubMed e etc, tá? Depois eu vou falar um pouco aqui sobre buscas no Google Acadêmico. Depois a gente vai ter uma aula específica falando sobre Annual Reviews e também a apresentação de algumas ferramentas de inteligência artificial, tá? Bem, vamos lá, pessoal. Para começar, eu recomendo fortemente, tá, que vocês façam a busca inicial nos periódicos CAPS. Periódicos CAPS, como eu falei, né, ele é um grande buscador, então ele vai fazer uma busca em várias bases de dados e justamente por ele conseguir fazer uma busca em várias bases de dados ao mesmo tempo, isso pode otimizar muito a tua busca, tá? Então, você vem aqui no Google, digita periódicos CAPS, vai clicar aqui no primeiro link que aparecer. Apareceu uma mensagem aqui dizendo que ele vai atualizar em breve, tá? Então, provavelmente vai mudar um pouco a questão de layout, mas a lógica vai se manter a mesma, beleza? Chegando aqui, eu não sei se você está fazendo uma busca da sua casa ou da universidade, eu não sei se você já tem algum acesso institucional no seu computador. Se tiver, eventualmente o layout é um pouco diferente, mas nada que vai mudar substancialmente a lógica, tá?
Você vai clicar aqui em acervo, você vai buscar assunto, tá? A primeira dica, que eu já quero que você deixe isso anotado aí, tá? Quando você estiver fazendo aqui a busca no Periódicos CAPES ou em qualquer base de dados, clique em busca avançada. E aí, pessoal, qual é o ponto? Eu recomendo fortemente que a primeira busca que você faça seja revisões sistemáticas da temática que você está trabalhando. Por quê? As revisões sistemáticas, elas são já grandes buscas que fizeram uma varredura na literatura para discutir um determinado tema. Então veja, né, que muitas vezes quando você pega estudos de revisão sistemática, ele vai trazer já um compilado de artigos extremamente importantes sobre a área. Então, assim, isso pode facilitar muito para você que ainda não conhece muito sobre uma determinada temática, você saber quais são os autores mais relevantes, o que é que vem sendo estudado, o que é que vem sendo problematizado. Então, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, tá? Ó, primeira coisa, né, que a gente tem aqui é aonde a gente vai fazer a busca, né? Então, geralmente eu recomendo, tá, quando você está começando a trabalhar com uma determinada temática, que você faça sempre a busca no título. Por quê? Porque se você encontra um artigo cujo aquele construto que você está trabalhando está no título, é porque aquilo ali é muito relevante. Então, assim, ó, dê prioridade para artigos que tenham a temática no próprio título, porque isso mostra que aquele artigo ele é muito focado naquela temática que você está trabalhando, tá? Então, o título contém, vou fazer aqui um exemplo, tá? Ó, inteligência emocional. Ponto importante aqui, ó, percebe que inteligência emocional são duas palavras e eu coloquei aqui entre aspas. Por quê? Porque quando eu coloco entre aspas, ele vai fazer a busca específica sobre inteligência emocional, ou seja, a palavra composta, ele vai buscar o termo. Se eu não coloco aspas aqui, ele vai achar artigos sobre emocional e vai achar artigos sobre inteligência. E não necessariamente ele vai trazer inteligência emocional junto, tá? Então, todas as vezes que você tiver uma palavra composta, né, um termo composto, coloque aqui entre aspas, tá? Aí, olha só. O título contém inteligência emocional, aí aqui tem os indicadores booleanos, né? E, ou e não. Então, e. Então, imagina que eu quero fazer uma busca de revisão sistemática. Então, eu vou fazer uma busca extremamente precisa. Eu quero que o título tenha revisão sistemática e inteligência emocional. Então, eu vou deixar aqui, ó, e também no título, vou colocar aqui, Systematic Review. Beleza? Bem, feito isso, ele vai só achar artigos aqui que tenha inteligência emocional e revisão sistemática no título, beleza? Vamos lá. Tá fazendo aqui a busca. Aí, pessoal, olha só. Ele achou aqui uma ampla variedade de artigos, tá? Bem, a revisão sistemática, ela vai responder uma pergunta específica. Então, você vai ver, por exemplo, que a gente vai ter várias revisões sistemáticas e não necessariamente elas vão ser úteis para você. Então, por exemplo, ó, medindo e ampliando, né, melhorando a inteligência emocional na cirurgia. Uma revisão sistemática. Bem, será que é esse o contexto que você quer? Não. Então, essa revisão sistemática que ela não serve para você, tá? Então, veja que a gente tem uma outra revisão sistemática aqui falando, né, das subdimensões da inteligência emocional enquanto traço e saúde. Você tem aqui, ó, uma outra revisão sobre inteligência emocional em esportes e exercício. Se eventualmente você for da educação física ou da psicologia do esporte, por exemplo, essa revisão sistemática poderia ser extremamente útil para você. Imagina que você está querendo trabalhar sobre burnout em professores e entender a relação entre inteligência emocional. A gente tem uma revisão específica sobre isso, tá? Então, assim, você precisa encontrar aqui a revisão sistemática que mais se aproxime da temática que você vai trabalhar, né? Da especificidade que você quer trabalhar, porque senão corre o risco de você ficar fazendo leituras que não se encaixam e perder bastante tempo, tá? Então, por exemplo, olha só, imagina que você está querendo trabalhar com estudo de intervenção para desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de inteligência emocional. Então, a gente tem aqui um artigo, né, que o título é Ampliando a Inteligência Emocional, Melhorando a Inteligência Emocional, uma revisão sistemática dos trabalhos existentes e desafios futuros. Então, olha só que coisa legal. O primeiro ponto, né, assim, que eu acho que esse artigo traz assim de relevante é a gente olhar que ele já diz no título aqui, né, que ele vai abordar os desafios futuros, ou seja, as perspectivas futuras para que a gente possa eventualmente ver quais são as lacunas e pensar em propostas de pesquisa a partir disso, tá? Então, vou clicar aqui nele
Imagina que essa temática aqui, né, seria a nossa temática de interesse, tá? Desenvolvimento de inteligência emocional. Bem, quando você chegar aqui, não necessariamente você vai ter acesso ao artigo, né? Então isso aqui é um ponto, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em Get PDF, não necessariamente aqui eu vou ter acesso ao artigo. Obviamente isso é um problema, mas existem formas, né, de você encontrar esse artigo. Uma das formas, certamente você conhece, é o Sci-Hub, né? Basta colocar aqui o DOI na página do Sci-Hub que provavelmente ele vai abrir, mas às vezes você nem precisa disso, tá? Olha só, se você simplesmente clica, você pegou aqui, né, ó, o título do artigo e vem, por exemplo, aqui no Google, muitas vezes dentro do próprio Google você encontra o PDF, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o título do artigo e veja, ó, que ele aparece aqui, ó, PDF do artigo que a gente está buscando, dentro da primeira página do Google, tá? Por quê? Muitas vezes o autor coloca na sua página pessoal, a revista não, a universidade coloca no repositório, às vezes tem do próprio ResearchGate, né, que muitas vezes fornece o PDF. Então, assim, jogue o título do artigo no Google, que muitas vezes você encontra, tá? Então, olha só, o artigo que a gente tá olhando é exatamente esse aqui, tá? Bem, se você está querendo entender o estado da arte, ponto importantíssimo que você precisa prestar atenção é a data do artigo. Então, por exemplo, hoje a gente está agora em 2024, quando eu estou gravando aqui esse curso. Então, veja que essa revisão aqui, ó, ela é de 2018. Não é tão recente assim, mas também não é tão antiga assim. Então, isso aqui é importante você ter em mente. Por quê? Porque todas as vezes que você está olhando um determinado artigo, e você vai ver, né, uma coisa importantíssima aqui, é você olhar as referências que ele cita. Essas referências, elas sempre vão ser anteriores à data do artigo. Então, por exemplo, se você está vendo uma revisão sistemática de 2001, as referências são anteriores a 2001. Então, todas as referências aqui desse artigo de 2018 são de 2018 para baixo, né? Então, quanto mais recente você estiver lendo o seu artigo, né? Quanto mais recente ele for, melhor. Melhor porque as próprias informações do artigo vão estar mais atualizadas e também você vai ter referências onde você vai ter potencial de ter essas referências mais atualizadas, tá? Então, olha só. Se esse artigo aqui é um artigo de relevância para você, vale muito a pena você ler o artigo do começo ao fim, tá? Isso aqui é extremamente importante. E um ponto, pessoal, assim, que vale muito a pena é o seguinte, ó. Uma revisão sistemática, como eu falei, ela vai trazer os artigos mais importantes para aquela temática, né? Ela vai realmente puxar, né, o que já existe sobre o tema, se for uma revisão sistemática bem feita. Então, além de você ler tudo isso aqui, né, todo o estudo, é importantíssimo que você veja, né, a lista de referências, né? Então, assim, dentro de uma revisão sistemática, geralmente você vai ter as tabelas, né, mostrando quais são os artigos que foram incluídos. Muitas vezes essa tabela já problematiza aqui algumas questões de resultados, né, a depender do objetivo da revisão sistemática. Mas, mais do que você ver os artigos por aqui, eu recomendo fortemente, muito fortemente mesmo, que você leia os artigos aqui, tá? Por quê? Porque esses artigos aqui na lista de referências, muitas vezes você vai encontrar artigos que são extremamente pertinentes para você. Então, às vezes você está lendo, por exemplo, tá? Às vezes você está lendo aqui uma determinada frase. E aí, você viu aqui alguns estudos, né? Só que imagina que um determinado estudo aqui, ó, ele foi colocado aqui e não chamou a sua atenção. Sei lá, tem uma frase que não é muito relevante e tem esse artigo aqui. Bem, nem vou olhar esse artigo do Rodzik. Só que quando você lê aqui embaixo o título de cada um desses artigos, você pode encontrar artigos extremamente relevantes que passaram despercebidos nessa leitura daqui, porque eventualmente, como eu disse, né, o artigo pode ter sido colocado em um lugar que não lhe chamou a atenção por algum motivo, beleza? Então, assim, ó, busque ler isso aqui com bastante cuidado, tá? Um outro ponto, pessoal, aqui sobre esse artigo aqui que eu queria mencionar para vocês é o seguinte, olha só. Ele diz, né, aqui, ó, desafios futuros, né? Então, certamente esse artigo ele tem um tópico específico para discutir isso. Vamos descer lá embaixo para ver. Vamos descer, vamos procurar onde é que está.
Aqui, ó, desafios futuros. Veja que ele tem aqui, ó, um tópico específico só para dizer quais são as perspectivas futuras, né, de novos estudos, o que é que novos estudos devem abordar para avançar o estado da arte, né? Então, assim, ó, quando você estiver lendo bons artigos, geralmente isso aparece na conclusão, tá? Nas considerações finais. Esses artigos, eles vão apresentar quais são as perspectivas futuras. Por quê? Todo bom artigo, ele vai trazer mais dúvida do que resposta. Então, ele amplia um pouquinho o conhecimento, mas ele vai dizer assim, olha, a gente ainda não sabe isso, não sabe isso, não sabe isso, e é importante que novas pesquisas venham a tentar responder essas lacunas aqui. Todo bom artigo vai ter isso, tá? Então é extremamente importante que você ache isso aqui, seja num tópico, né? Isso aqui, nesse artigo aqui, ele tá muito óbvio, muito explícito, seja em uma frase específica, né? 2 frases, um parágrafo, das considerações finais dos estudos, tá? Então você precisa fazer essa leitura aqui de forma muito objetiva, tá? Um detalhe só que eu queria enfatizar aqui é que quando você estiver lendo, né, essas futuras direções aqui, né, direções para estudos futuros, você se atente, né, mais uma vez, à data do artigo, tá? Porque, por exemplo, esse artigo aqui é de 2018, né? Então, de 2018 para cá, já tem alguma coisa que foi desenvolvida, né? Não faz tanto tempo assim. Agora imagina, por exemplo, né, se você está lendo um artigo de 2001 e você está lendo, né, as direções, perspectivas futuras de um artigo que aconteceu há mais de 20 anos atrás, né, foi publicado há mais de 20 anos. Então, certamente, né, você vai estar defasado, tá? Então, todas as vezes que você tiver lendo, né, estrategicamente essas perspectivas futuras, sugestões de novos estudos, tenha ciência de que é importante você estar lendo de estudos atualizados, beleza? Bem, voltando aqui, né, no periódico CAPES, a gente tem ainda alguns pontos que são interessantes, né? Antigamente, né, os periódicos CAPES apresentavam, né, a lista de autores mais relevantes para aquela busca que a gente fez. Não está aparecendo aqui para mim, mas tudo bem, não se preocupa porque a gente vai ver outras estratégias de busca em algumas outras ferramentas, tá? Mas ainda tem algumas coisas importantes aqui que vale a pena mencionar. Um dos erros mais comuns de quem está lendo, né, muito artigo é se perder nessa leitura. Então, assim, muitas vezes você lê, você salvou, né, alguma informação em algum lugar, você pegou uma parte do artigo que você está lendo, você salvou, só que depois você não sabe de onde é que você tirou aquilo, tá? Nessa fase de leitura, você vai precisar ser muito cuidadoso, muito, como é que eu posso dizer, organizado para que você não perca essas referências, você não perca esse material que você está lendo, tá? Porque eu já cansei de ver, né, alunos que eles liam, organizavam, né, ali um pouco as coisas, né, traziam uma série de informações, só que depois eles não podiam utilizar aquelas informações porque eles não sabiam de onde tinha tirado. Então eles perderam as referências, né? Então você precisa ser muito organizado em relação a isso, tá? Se você estiver aqui utilizando, né, os periódicos CAPES, clicando aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, tem umas coisas bem legais que dá para fazer. Por exemplo, você pode, né, salvar já o artigo e importar em algum gerenciador de referência que você utilize, né? Então, por exemplo, esse arquivo RIS aqui, ele é um artigo que você consegue adicionar no Zotero, no Mendeley, no EndNote. Então, isso aqui pode lhe ajudar para você não perder essas referências aqui importantes para você, tá joia? Ponto importante, né, aqui que eu queria falar. Eu estou apresentando aqui, né, algumas questões mais estratégicas, por assim dizer. Esse módulo aqui, ele não tem o objetivo de lhe ensinar especificamente o passo a passo de revisões, principalmente de revisões sistemáticas. Se você quiser fazer uma revisão sistemática ou você quiser implementar de forma metodologicamente adequada uma revisão narrativa, uma revisão de escopo, a gente tem dentro da Academy o curso Revisões da Literatura e também, né, se for o caso, o curso de meta-análise, né? Então, para você aprender de fato a fazer essas buscas de forma mais sistematizada, eu recomendo o curso Revisões da Literatura, beleza? Uma outra coisa que eu gosto de fazer quando eu estou nessa fase exploratória, né, aqui da minha temática, é fazer buscas no Google Acadêmico, né, o Google Scholar. O Google Scholar nada mais é do que o buscador científico do Google. Então, ele só vai buscar artigos científicos em bases de dados, então isso vai ajudar muito, né? E ele tem algumas facilidades de uso que eu particularmente gosto, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui aquela mesma busca que a gente fez lá no periódico CAPES, tá? Então, ó, Emotional Intelligence e Systematic Review. Bem, coloquei aqui, né, os dois termos entre aspas, você já entende por quê, e ele vai, né, aqui me trazer uma série de artigos, tá?
Primeiro ponto que eu quero que você entenda. A organização aqui de quem vem primeiro, a gente não sabe exatamente qual é o critério, né? Então, por exemplo, esse primeiro artigo aqui que apareceu, ele é citado por 100 pessoas, o segundo é citado por 384, então não é uma ordem de citação, a gente literalmente não tem como saber exatamente qual é o ponto, tá? Também não é necessariamente, né, questões de datas, né? Então, embora esse artigo aqui seja de 2021, eu acredito que se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, 2024, 2023, por exemplo, ó, desde 2023, a gente vai ter artigos também, tá? Então, eu não sei exatamente qual é o critério que o Google Acadêmico usa. Coisas interessantes que a gente tem aqui, tá? Eu fiz aqui uma busca e veja que aqui do lado, ó, ele me aparece os PDFs, né? Então, às vezes, pode ser que você não encontre o PDF dentro da própria revista, também você pode colocar o título lá no Google, mas eventualmente isso pode aparecer aqui, tá? Então, por exemplo, pode aparecer, como eu falei, né, no ResearchGate, pode aparecer no site da universidade, por exemplo, aqui, ó, Universidade de Córdoba. Então, não é raro que você consiga baixar o artigo que você precisa aqui, beleza? Outras coisas interessantes aqui, ó. Rapidamente aqui, ó, clicando aqui em Cite, ele vai trazer o formato de citação de várias referências diferentes, tá? Então isso aqui é super interessante. E você também pode baixar aqui os arquivos para você implementar no seu gerenciador de referências, tá? Então isso aqui também ajuda pra caramba para você não perder artigos relevantes. Facilmente você consegue, né, ver quais são os artigos que estão citando aquela temática, né, aquele artigo que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, tá? Deixa eu achar aquele lá que a gente estava vendo. Deixa eu colocar aqui desde 2017. Aquele outro artigo que a gente estava vendo era de 2018, né? Ó, esse arquivo aqui do Kotzel. Improving Emotional Intelligence, Systematic Review of Existing Work and Future Challenges. Esse artigo aqui, ó, ele é de 2018, aqui 2019, e ele já foi citado por 390 pessoas. Muitas vezes os artigos que estão citando aquele artigo que para a gente é relevante, provavelmente, né, você vai encontrar artigos aqui que fazem parte aí da sua lista de interesse, né? Então, vale a pena também você clicar, ver esses 390 artigos que citaram aquele seu artigo de base, para você tentar encontrar alguma coisa relevante aqui também, tá? Então, Google Acadêmico, periódicos CAPES, utilizando essas estratégias aqui, você já começa, né, a mapear um pouco, né, quais são os estudos mais relevantes, quais são os artigos, né, aqui que estão relacionados com aquela sua busca, tá? Então, assim, isso aqui é importante, beleza? Veja também, né, mais uma vez, retomando, só para finalizar essa aula, que você deve estar focado nesse momento aqui de ler os artigos atuais, revisões sistemáticas, procurando sobre perspectivas futuras, tá joia? Isso aqui já vai dar um bom norte para você sobre o que é relevante na tua área, beleza? A gente vai passar agora para a próxima aula para falar de algumas outras estratégias. Vamos que vamos. Uma outra excelente fonte para a gente descobrir o estado da arte são os Annual Reviews. Eu não sei se você conhece, Annual Reviews é um conjunto de revistas das mais variadas áreas que existe desde 1950, que tem o objetivo apenas de publicar revisões da literatura sobre um determinado tema. Então, basicamente, os autores eles são convidados para escrever sobre um tema. Esses autores eles são pessoas extremamente renomadas naquela área que vão fazer uma varredura de tudo que já se sabe e o que ainda falta pesquisar. Quais são as controvérsias, quais são as lacunas e também uma definição geral de tudo que já se sabe sobre um tema. Então, Annual Reviews, você digita aqui no Google Annual Reviews, primeira página aqui, você vai entrar nela e aqui, ó, clicando aqui em Publications A to Z, você vai ter aqui todas as revistas das áreas, né? Então, assim, se você encontrar alguma coisa aqui da sua área, alguma revista da sua área, pode ter certeza que você está diante de ouro, tá? Literalmente, você está diante de ouro. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui, ó, Annual Reviews of Psychology, a gente tem também aqui, né, de psicologia clínica, né, Clinical Psychology aqui. Então, como é que você utiliza o Annual Reviews? Basicamente, se você clicar aqui, né, na revista, ele não vai, né, mostrar uma forma muito fácil de você fazer a busca na revista. Então você vai clicar aqui, deixa eu fazer aqui uma coisa, peraí. Aqui, ó.
você vai aqui clicar em Search e você vai digitar uma determinada temática, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Personality, personalidade, tá? Simplesmente eu fiz aqui uma busca rápida, né? Não teve nenhum tipo de controle. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa, você vai clicar aqui, ó, em modificar essa busca, né? Então, a gente vai, como se fosse a busca avançada, né? Que eu mostrei ali para você no Periódicos CAPES. Personality, aqui eu vou colocar, né, no título, tá? Então, é uma palavra do título, tá? Eu poderia colocar aqui alguma questão relacionada à data, né, dos últimos 10 anos, 20 anos, enfim. Vou deixar em aberto, né, só para mostrar para você. Isso aqui é um ponto importante, né? A revista, ela publica desde 1950, então você vai encontrar coisas muito antigas, né, aquelas publicações clássicas e também coisas recentes, né? Então, simplesmente eu fiz aqui a busca. Bem, ele vai achar, né, aqui uma série de estudos, né? Olha só que legal. Esse aqui, ó, 1959, né? Então, uma revisão de personalidade. Se você quiser, por exemplo, né, fazer um panorama histórico, né, do construto, né? O que é que se sabe, como era definido e etc e tal, você vai ter aqui muito material para fazer isso. Ponto importante, né, aqui, que quando eu fiz a busca pelo termo, ele não fez a busca específica pela revista, tá? Então, aqui, ó, em publicações, você vai precisar marcar a revista que você quer. Então, essa primeira aqui é a Annual Review of Psychology, tem 62 artigos de personalidade no título. A gente tem também, né, aqui, ó, de psicologia clínica com 25. A gente tem aqui uma outra, né, de farmacologia e toxicologia. Deve ter alguma coisa associada entre personalidade e uso de substâncias, enfim. Então, só para fins de exemplo, eu vou clicar aqui, né, nessa primeira para selecionar a Annual Review of Psychology, tá? Então, você vai ter aqui, ó, uma série de estudos, né? Você pode aqui colocar, né, clicando aqui em Sort by Newest First. Então, ele vai selecionar, né, dos mais recentes para os mais antigos. Então, olha só, janeiro de 2022, né, uma revisão sobre a área inteira da psicologia da personalidade. Então, olha só que legal, você está querendo entender, né, como é que se dá não só a compreensão da personalidade como um construto, mas, por exemplo, a área da psicologia da personalidade, isso aqui vai ser um excelente artigo, tá? Então, assim, ó, você está fazendo, por exemplo, um estudo transcultural. Não, isso aqui não. Personal Values Across Cultures. Isso aqui é outra coisa, né? Ele pegou aqui o radical, personal, então pra gente não serve, tá? Mas, enfim, você vai ter aqui uma ampla variedade de temáticas, né? Olha isso aqui, por exemplo, né? Você está fazendo uma pesquisa desenvolvimental, né? Então, você quer entender como é que se dá o desenvolvimento da personalidade ao longo da vida, né? Então, aqui, ó, Personality Across the Lifespan. Então, um artigo que eu não consigo nem imaginar, né? Aqui a quantidade de informações que esse artigo tem, tá? Então, assim, ó, mais uma vez, se você achar algum artigo aqui na Annual Reviews, você tem ouro nas mãos, tá? Eu recomendo fortemente, inclusive, que você talvez comece por aqui, tá? Porque essa ferramenta aqui, ela realmente traz informações muito, muito, muito profundas sobre cada uma das temáticas, tá? Vou trazer aqui um outro exemplo, tá? Eu vou fazer aqui uma nova busca e eu vou colocar aqui, ó, Meaning in Life, beleza? Que é a minha temática de maior interesse, né? Pesquisa sentido de vida. Olha só, sobre sentido de vida, ele achou, né, ó, The Science of Meaning in Life, da Laura King e Joshua Hicks, que são dois grandes nomes aqui, certamente as pessoas que mais publicam sobre essa temática no mundo, né? E tem aqui o artigo, né? Olha só que legal. Clicando aqui, às vezes, alguns artigos vão ser abertos e outros não, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse artigo, ele é aberto, tá? Ó, vou clicar aqui em PDF. Cadê? Cliquei aqui em PDF, o artigo, ele está aberto aqui, às vezes não, mas você sabe, né, formas de conseguir o artigo, né, caso ele não esteja disponível aqui, tá? Olha só que coisa interessante, pessoal. A maioria, ou talvez a totalidade dos estudos da Annual Reviews, ela vai ter uma coisa que é extremamente importante para a gente, que é o seguinte, olha só esse resumo, ó. Aqui, ó, olha só esse resumo. Meaning Life tem sido, sentido de vida tem sido um mistério ao longo da existência humana. Nessa revisão a gente tem o objetivo de desmistificar o construto, depois a gente vai revisar, né, as evidências que mostram que o sentido de vida é uma experiência comum para as pessoas e tal. Aí olha só o que é que ele diz aqui, ó, o mais importante que eu quero mostrar para vocês, ó.
A gente vai revisar, né, as experiências de sentido que têm sido apresentadas, né, relacionadas a sentido de vida, e também considerar as importantes questões em abertos sobre o tema. Então veja só, literalmente aqui ele está mostrando para a gente quais são as perguntas que são relevantes, que ainda estão em aberto sobre essa temática. Então olha só o ouro que é isso quando você estiver pensando no seu projeto de pesquisa. Além de você ter um artigo que vai trazer o panorama geral da temática que você está abordando, ele ainda vai trazer as perguntas em aberto. Então quando a gente vem aqui, ó, na lista, ele tem um grande tópico aqui, ó, questões de pesquisa remanescentes. Então, ela traz aqui, ó, uma série de perguntas que estão em aberto. Certamente, para cada uma dessas perguntas, lá embaixo, está sendo problematizado, está trazendo alguns autores que eventualmente já tentaram, que deixaram alguma contradição, enfim. Isso aqui vale ouro, tá, pessoal? Então, assim, ó, mais uma vez, se você tiver acesso a Annual Reviews, pode ter certeza que você, assim, deve dedicar bastante tempo para leitura desses estudos aqui, tá, pessoal? Então, assim, ó, isso aqui, fechando com chave de ouro, né, o meu argumento de que você deve ler esses artigos aqui com muita atenção e principalmente com foco, né, em encontrar essas perguntas em aberto, beleza? Bem, seguinte, turma, agora a gente vai passar para alguns outros tópicos, algumas outras aulas, onde eu vou apresentar algumas ferramentas de inteligência artificial, né? Então, essas ferramentas de inteligência artificial, elas vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo. A gente tem aí ferramentas excepcionais e eu vou mostrar algumas das que eu gosto mais no momento, beleza? Então, vamos que vamos e é isso. Se você estiver gostando, se ficar com alguma dúvida, basta colocar aqui nos comentários, beleza? Bem, pessoal, nos últimos anos vem sendo desenvolvido uma ampla variedade de ferramentas que auxiliam a gente na nossa busca da revisão da literatura. Então, dentre essas ferramentas, as que eu mais gosto são as que apresentam um estilo de citações em rede, ou seja, você coloca uma determinada referência como base e a partir de então ela vai mostrar vários artigos relacionados àquela referência por meio de uma rede de citações. De todas as ferramentas que eu conheço, a que eu mais gosto no momento é a Research Habit, porque ela apresenta todas as informações que a gente precisa de modo muito fácil, de modo muito visual. Research Habit é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui. O site dela é researchhabit.ai. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula. A primeira coisa que você vai precisar fazer é um login rápido aqui, tá? Então você clica aqui em login, ele vai pedir para você conectar com o seu e-mail. Depois que você se conectar, você vai chegar exatamente nessa aba aqui. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é adicionar um artigo de referência. Então você pode colocar o título, pode colocar o DOI, pode colocar palavras-chave. Então assim, particularmente eu gosto de começar por um artigo de base. Então eu vou colocar aqui, ó, The Science of Meaning in Life, que é aquele artigo que a gente já vem trabalhando. Vou fazer a busca aqui. Veja que quando você chegar aqui, existem duas abas, tá? Essa Biomedical and Life Sciences, que ele faz uma busca no PubMed. Ou se você não é da área da saúde, você pode clicar aqui, né, All Subject Areas, que ele vai fazer uma busca no Semantic Scholar, abrangendo uma ampla variedade de áreas, beleza? Bem, achamos, né, aqui o nosso artigo de referência, né, que é esse artigo aqui da Laura King e Joshua Hicks. Vou clicar aqui em adicionar para a coleção, Add to Collection. Beleza, feito. Vou precisar fechar aqui no canto esquerdo, ó, superior. Fechei. E o meu artigo de base, ele está aqui. Se eu clico aqui no nome do artigo, ele vai abrir o artigo lá na página da revista, tá? Então, ó, cliquei aqui novamente, ó, ele abre o artigo direto, beleza? Então, isso aqui já é uma facilidade bem legal. E aí, olha só, a primeira coisa que você vai precisar fazer é clicar aqui em trabalhos semelhantes, tá? Por quê? Porque o seu objetivo é encontrar uma rede de citações, tá? Então, veja, em alguns momentos ele fica pedindo para fazer login, não adianta colocar seu e-mail e senha aqui, porque ele vai pedir de novo daqui a pouco. Eu acho que isso é um pequeno bug, tá? Enquanto eu estou fazendo a gravação. Então, todas as vezes que isso aparecer, eu vou cancelar, tá? Cancelei aqui. Olha só, agora vamos ao que interessa. Ele me mostra, né, uma rede de citações, tá? Então, quais são os artigos que a Laura King citou? Então, todos os artigos aqui, né, ele vai apresentar e ele mostra como todos esses artigos eles estão conectados entre si. Então, uma das coisas que eu mais gosto de ver é
essa lista aqui, né, de trabalhos semelhantes. Veja que ele apresenta 1.351 referências semelhantes, né? Então, é muito material para você começar a olhar e ver pelo título o que é que você acha que faz sentido, o que é que você acha que é próximo de você, né, da sua temática. Então, veja que também aqui ele coloca, né, em certa medida, alguns artigos mais próximos do artigo de referência. Quanto mais próximo, teoricamente, mais relacionado ele é, beleza? Bem, uma outra coisa que é bem legal aqui é que se você clicar aqui, ó, em All References, você vai ter todas as referências que o artigo da Laura King citou. Então, são 129 referências, né, que você consegue ver rapidamente aqui também. E aqui ele já alterou, né, aqui aquela lista. Antes, essa lista aqui era dos trabalhos relacionados. Eu cliquei, essa lista aqui agora é de todas as referências, então já mudou. E eu posso ver também 120 artigos que citam esse meu artigo de base. Então, bem, se eles estão citando esse artigo de base, é porque também eles são artigos relacionados, né? Podem ter algumas coisas interessantes aqui. Então, veja, né, que eu começo a ver aqui, ó, todos os artigos que até o momento citaram esse meu artigo de base, beleza? Uma das coisas que eu mais gosto aqui é que ele vai, né, aqui, ó, mostrando todas as vezes rede de citações, né? Então ele vai mostrando quais são os artigos que estão mais relacionados com o meu artigo de referência, alguns artigos que estão um pouco mais distantes, né? Ou seja, citaram, mas não são tão conectados assim com a área. Então essa proximidade da análise de rede, ela mostra muita facilidade, né? Com muita facilidade esses artigos que teoricamente eles são mais relevantes, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer de forma muito fácil aqui na Research Habit é clicar aqui, né, em os autores, né, e ver exatamente todas as publicações da Laura King e do Joshua Hicks. Ele está duplicando, né, aqui o nome dos autores, por isso que ele está chamando de 4, tá? Aqui, ó, mas só são 2, tá? Então, por exemplo, ó, a Laura King tem 136 publicações indexadas e 15.691 citações. Então, se eu clicar aqui no nome dela, veja que agora o que vai aparecer para mim são os artigos dela, né? Então veja aqui, ó, aqui no canto, né, eu tenho aqui, ó, Published Work, no canto direito aqui. Se eu clico, veja que agora ele vai apresentar para mim todas as publicações da Laura King, tá? E eu não sei se você percebeu, mas ele vai criando um sistema de cascata, né? Então eu começo aqui pelo meu artigo de referência, depois, a depender do que eu vá clicando aqui, ele vai gerando, né, novas abas, né? Então essa aba aqui são os trabalhos da Laura King, que é a minha pessoa selecionada. Se eu quiser, basta eu fechar isso aqui, que eu volto, né, para a minha rede original, tá? Clicando mais uma vez, por exemplo, aqui em trabalhos relacionados e assim sucessivamente, beleza? Bem, imagina que você encontrou um artigo muito legal, um artigo super importante que você entende, né, que vai fazer sentido para você. Se você clicar nesse artigo aqui, ele vai gerar uma nova rede, né? Então, por exemplo, cliquei em um artigo aqui, ele vai me gerar, por exemplo, agora a rede de trabalhos relacionados desse novo artigo, não mais do meu artigo de base, beleza? Então, isso aqui é super importante, por quê? Porque a sua rede ela passa a ser infinita. E, obviamente, você vai precisar ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque é tanto material, né, que você facilmente vai se perder e não vai saber, né? Assim, você vai precisar ter um pouco de cuidado para saber quando parar, beleza? Bem, tem um negócio aqui que é importante mencionar, é que da mesma forma que você colocou um artigo de base e adicionou à sua coleção, você pode, né, colocar esse artigo que você selecionou na sua coleção também. Basta clicar aqui, ó, em Add To, que ele já vai estar adicionado, né? Então ele vai ficar aqui, ó, 2 artigos na sua coleção, beleza? Se você quiser criar uma outra coleção, você clica aqui em Mais Collection, coloca uma outra coleção e na hora de você adicionar um artigo, você pode colocar aqui, tá? Numa aba nova. Então, por exemplo, você pode lá para as tantas separar artigos que vão lhe ajudar na fundamentação teórica, artigos que vão lhe ajudar nas relações entre as variáveis. Então, você pode encontrar, por exemplo, aqui, digamos que você esteja trabalhando com sentido de vida e autoeficácia, por exemplo. Então, você, na sua busca, você vai encontrando, né, artigos que são mais empíricos relacionados a essa temática e você vai colocando numa coleção separada, beleza? Uma coisa muito interessante também do Research Habit é que ele se conecta com o Zotero. Então, se você utiliza o Zotero como gerenciador de referência, basta clicar aqui, Import
Zotero Collection, ele vai pedir para você fazer um login e vai pedir acesso, né, do Research Habit na sua conta do Zotero, e aí você consegue exportar diretamente para lá sem nenhuma dificuldade, tá? Bruno, eu não uso Zotero, e agora? E agora que vocês podem simplesmente clicar aqui, né, na sua busca e baixar, né, os arquivos para você inserir em outro gerenciador de referência, como por exemplo Mendeley, EndNote. Então, por exemplo, né, olha só, eu cliquei aqui em trabalhos semelhantes, tá? Eu vou clicar aqui, ó, Select All, ele vai selecionar todos esses artigos aqui, e eu vou simplesmente clicar aqui, ó, em Export Papers, aqui no canto inferior direito, tá? Eu vou baixar o arquivo .ris, ele acabou de baixar, né, aqui, ó, esse arquivo, então eu vou vir aqui no meu Zotero. Se você tiver outro gerenciador de referência, basta fazer a mesma coisa, você vai encontrar o local onde você importa, tá? Então eu vou importar aqui, aí ele pergunta, né, ó, um arquivo do tipo BibTeX, RIS, RDF, então eu vou clicar aqui em Next e vou colocar o meu arquivo que eu acabei de baixar. Quando eu abrir aqui, olha só que legal, ele pergunta, né, aqui se eu quero realmente importar a coleção, diz que sim. E ele vai colocar aqui, ó, ele vai criar uma aba para mim específica, né, da busca do Research Habit, e ele vai colocar aqui os artigos, tá? Veja que por padrão ele vai inserir os 50 primeiros, né, que é o que ele consegue ler aqui nessa aba, tá? Se você quiser mais, você vai clicar aqui em carregar mais, load more, e fazer o mesmo processo, beleza? Bem, isso aqui é uma ferramenta super interessante, mas não necessariamente vai ser útil para você colocar todas as referências aqui no seu Zotero, porque você ainda não filtrou, né? Você ainda não fez uma avaliação pormenorizada para saber o que é útil e o que não é. Mas é importante você saber que você tem essa conexão direta com o Zotero, né? Por aqui, ou você pode baixar o arquivo RS ou BibTeX e inserir nos mais diferentes gerenciadores de referência que você tenha, tá? Então era isso, pessoal. Eu acho que o Research Habit traz excelentes ferramentas para você. Aproveite, use, explore, tá? Pessoal, aproveitem, fica bem, um grande abraço e até a próxima aula. Ainda falando em relação à estratégia de buscas, pessoal, muitas vezes a gente quer encontrar artigos empíricos que tenham feito algo muito parecido com o que a gente quer fazer. Ou seja, a gente quer encontrar artigos que utilizaram as mesmas variáveis que a gente vai utilizar na nossa pesquisa. Quando a gente está, então, querendo fazer essa busca muito específica, as plataformas de busca tradicional, em geral, elas são melhores do que aquelas outras ferramentas, como, por exemplo, a Research Habit que eu apresentei para vocês em aulas anteriores. Bem, o que é que eu recomendo, então, né, quando você estiver fazendo essa busca para encontrar artigos que testaram relações entre variáveis do seu interesse? Eu sugiro que você faça uma busca colocando, né, os termos dessas variáveis no título, tá? Então, por exemplo, título contém sentido de vida e título contém autoeficácia. Imagina que eu estou querendo testar a relação entre sentido de vida e autoeficácia. Então, basicamente, é importante que você coloque isso aqui no título, tá? E faça a busca. Por quê? Porque quando você coloca esses termos no título, você certamente vai encontrar artigos muito relacionados, né? Afinal de contas, uma palavra não vai para o título de um artigo se ela não for muito relevante, beleza? Então, olha só, eu fiz aqui a busca, né, aqui no Periódicos CAPES, e eu encontrei 41 artigos, tá? Então, 41 artigos que testaram a relação, provavelmente, entre sentido de vida e autoeficácia, beleza? Então, vale a pena você dar uma olhada aqui, ver quais são os artigos de interesse e separar eles numa aba, tá? Bem, o Periódicos CAPES, como você sabe, ele vai fazer uma busca em várias bases de dados, mas você, embora essa busca englobe várias bases de dados, às vezes você não vai ter tantos recursos como se você fizer essa mesma busca em bases de dados específicas. Então, essa busca aqui, eu vou replicar ela no PubMed. Então, se você é da área da saúde, você certamente conhece, né, o PubMed, que é um buscador gigantesco, né? Então, replicando essa busca aqui, eu vou clicar, né, aqui, ó, em All Fields, vou colocar aqui Title,
Mais uma vez, vou colocar aqui Meaning in Life. Vou adicionar. E depois eu vou colocar aqui, ó, também no título, autoeficácia, self-efficacy. E vou adicionar. Beleza? Feito. Veja que eu coloquei, ó, Meaning in Life and Self-efficacy. Se eu quisesse colocar algum outro operador booleano, basta clicar aqui, ó, and, or e with, e not, beleza? Então, é isso. Vou fazer a busca aqui. Veja que no PubMed eu encontro 17 artigos, enquanto que no Periódicos CAPES eu encontrei 41. Então, isso mostra, né, que o Periódicos CAPES está buscando 24 artigos que não estão no PubMed, beleza? Então, o Periódicos CAPES é mais amplo, por assim dizer. Agora, pessoal, aqui a gente tem umas coisas bem interessantes que vale a pena mostrar para você. Imagina que aqui no PubMed você achou um artigo super relevante, né? Então você vai clicar nele aqui, abre ele aqui do lado e olha só que legal. Aqui embaixo ele vai mostrar, ó, artigos semelhantes. Então esses artigos semelhantes, eles são artigos que, pelas palavras-chave, teoricamente, encontrou alguma coisa parecida, né, com esse artigo de referência, tá? Então isso aqui é legal para você dar uma olhada, ver se tem alguma coisa de relevante. Agora é óbvio, né? Eu recomendo, né, que, em primeiro lugar, você faça uma varredura dos artigos da sua própria busca, né? Porque essa busca ela já foi muito bem organizada, por assim dizer. Bem, uma outra coisa interessante que a gente tem aqui é que você pode simplesmente, né? Imagina que você está aqui fazendo essa busca, tá? Tem um detalhe aqui importante que eu queria mencionar para vocês. Veja que da forma padrão que o PubMed apresenta, ele vai apresentar, né, aqui o título do artigo, o nome dos autores, a revista, só que você não sabe exatamente se esse artigo aqui ele é relevante ou não. Por quê? Porque você não tem nenhuma informação textual. Então você pode, né, aqui, ó, clicar em Display Options e pedir para ele apresentar o resumo, ó, Abstract. Quando você faz isso, olha só que legal. Você agora passa a ter também o resumo do artigo aqui. Então facilita para você não ter que abrir o arquivo em outra aba, ver se realmente esse artigo é interessante, você fica com aquela infinidade de abas abertas, você pede então, né, para que isso seja apresentado, né, o abstract seja apresentado já na busca, tá? Aqui clicando em Display Options, beleza? Então, beleza, agora fica mais fácil, né, ali de você ler, né, saber o que é relevante e o que não é, e o que for relevante, você vai clicando aqui, ó, marquei esse, beleza? Então, cheguei nesse segundo artigo, isso aqui não é interessante para mim, não é relevante, mas esse terceiro é, por exemplo, você vai descendo, o quarto artigo aqui, ou o quinto artigo é super relevante para mim, então imagina que desses 17, eu marquei 3, tá? O que é que eu posso fazer? Clicando aqui, ó, em Send To, eu posso simplesmente baixar um arquivo que ele vai ser lido no meu gerenciador de referência. Então, é um tipo de arquivo, aqui a minha seleção, os 3 artigos, criar arquivo, ele baixou aqui, né? Baixou aqui no canto superior direito, né? Vocês não conseguem ver porque minha câmera está na frente, mas ele baixou o arquivo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir agora, né, no gerenciador de referências, por exemplo, no meu caso aqui o Zotero, eu vou clicar aqui em arquivo, importar um arquivo do tipo BibTeX, RIS, RDF, e eu vou aqui, ó, encontrar o meu artigo do PubMed, tá vendo, ó, PubMed, cliquei nele, importei, e ele simplesmente já trouxe para cá os meus 3 artigos que eu selecionei, beleza? Então, nesse caso, pessoal, vale muito a pena você fazer buscas, né, em diferentes bases de dados que sejam relevantes para a sua área, beleza? Porque você vai ter uma série de recursos como esses aqui que eu acabei de mostrar no PubMed, tá joia? Então, era isso. Não vou me delongar mais em busca, tá? Por quê? Porque dentro da Psicometria Online Academy, você tem um curso específico sobre revisões da literatura. Dentro desse curso, você vai entender as diferenças entre, por exemplo, revisão sistemática, scoping review, revisão de escopo, revisão narrativa, as perguntas de pesquisa que cada um tipo de revisão desse responde, né? Então aqui eu estou falando de revisões um pouco mais sistematizadas, tá? Ah, Bruno, mas no meu estudo eu não tenho o objetivo de fazer uma revisão sistemática, uma revisão de escopo ou uma revisão narrativa. Não tem problema, tá? Mesmo que você queira apenas fazer uma revisão da literatura para compor, né, a parte da sua fundamentação teórica, eu recomendo, né, que você entre aqui
e assista às aulas, né, do módulo 3, Identificação da Literatura Relevante, porque essas aulas iniciais aqui vai ensinar tudo que você precisa, né, sobre indicadores booleanos, como é que você utiliza questões relacionadas a e, and, not, como é que você encontra, né, termos sinônimos para os construtos que você está trabalhando, enfim. Todo esse módulo 3 aqui, ele é super importante para você, beleza? Então, sobre estratégias de busca, era isso. Vamos que vamos seguir, que a gente ainda tem muita coisa para ver. Um grande abraço e até a próxima aula.